Agora no Holocausto, e a gente acabou de sair, o grupo está ali agora, eles estão pegando os auriculares para escutar o nosso guia, e a gente acabou de sair de uma palestra muito interessante com o Amit Segal, que é um comentarista político maior de todos aqui em Israel, e ele deu uma perspectiva política em relação à esquerda-direita em Israel ao longo dos anos, né, até 93, 67 a 93, 93 a 2000, aí depois de 2005 até 2023, depois do 7 de outubro, muito interessante. Uma outra coisa que ele falou na palestra dele foi justamente que na maior parte dos países ocidentais, do mundo livre, as pessoas na política se preocupam com dinheiro, com economia. Esse é o fator principal, né? O bem-estar social no sentido econômico. E aqui em Israel, as pessoas se preocupam com segurança. É o que vai deixar o país mais seguro ou menos seguro. E a gente está no Museu do Holocausto, os professores vão agora ter 2h30 no maior Museu do Holocausto do planeta, justamente para entender qual a importância de Israel em relação à segurança, não só do coletivo, mas do indivíduo, né? Como Israel realmente serve para proteger as pessoas judias no mundo. Olá pessoal, a nossa delegação está aqui agora no Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto em Jerusalém, aprendendo um pouco mais sobre o genocídio de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. E não dá para a gente vir a Israel e tentar entender como que a sociedade israelense funciona, como que os israelenses pensam, como que o conflito, né, israelo-palestino ele ocorre sem a gente entender não só o que foi o Holocausto, mas também como que a sua memória ela permanece, como que esse trauma para toda a comunidade judaica mundial, ela ainda hoje influencia a vida dos israelenses. Esse é um passeio que ele é muito difícil para muita gente. A gente vê de maneira bem realista os horrores, né, do Holocausto, né, da maneira possível, da maneira mais didática, mas ainda assim é uma visita muito impactante. E os nossos professores estão nesse momento aqui com o guia, estão ouvindo um pouco, aprendendo mais sobre esse evento histórico tão sem precedentes na história da humanidade, mas que tem sido tão atacado, tão negado nos últimos dias. Pessoal, a gente está aqui em uma sala no Yad Vashem, onde estão escritos, reunidos, os nomes dos cerca de 6 milhões de judeus que foram mortos durante o Holocausto. É claro que esse é um depositório que ele vai sempre sendo atualizado, porque ainda hoje há sobreviventes e que têm descoberto familiares, pessoas que não sabiam que haviam sido mortas no Holocausto, então é sempre atualizado. E se a gente fosse dizer o nome desses sobreviventes, a gente iria passar anos fazendo isso. E eu acho que dá para a gente pensar sobre isso, nos dá um pouco da dimensão do que foi o Holocausto. Foi uma tentativa dos nazistas, justamente com os seus aliados na Europa, de exterminar toda a população judaica do mundo. Foi algo sem precedentes. Nunca houve nada como o Holocausto antes. Até agora também não se repetiu depois do Holocausto. A gente espera que nunca aconteça. E um elemento central do Holocausto, que o diferencia de todos os outros genocídios, é o elemento antissemita. Essa ideia de que os judeus eles não somente são um povo, não seriam somente um povo inferior, mas que ao mesmo tempo seria um povo que representa uma ameaça à humanidade. Então, a mistura de racismo com teoria da conspiração
E Hitler, na visão dele, ao tentar exterminar os judeus, ele estaria fazendo um favor ao mundo. Então, diante do crescimento do antissemitismo, negacionismo do Holocausto, a gente precisa lembrar muito disso. Nós estamos saindo aqui do Yad Vashem, Museu do Holocausto de Israel, que, na verdade, no meu caso, retrata a história da minha família, tanto do lado do meu pai, quanto do lado da minha mãe, dos avós que foram exterminados pelos nazistas, dos tios que foram exterminados pelos nazistas, dos meus pais que sobreviveram só porque estavam em campos de trabalho. Eu queria compartilhar com vocês a história pessoal aqui, já que vocês saíram agora do Museu do Holocausto, do Yad Vashem. Então vocês passaram por vários setores do museu e um dos setores tem maquetes de ferro que mostram alguns campos de extermínio, de concentração e extermínio. E um desses campos, um dos menores campos em tamanho, é o campo de Sobibor. Sobibor foi um campo de extermínio, não de concentração, no leste da Polônia, para onde 300 mil pessoas foram enviadas e morreram em câmaras de gás em pouco mais de 1 ano e meio que o campo existiu. O meu avô, o pai do meu pai, Chaim Leist, foi levado a esse campo de concentração, de extermínio. Então ele foi pego, colocado no trem, ele desceu nessa estação e um velhinho virou para ele e falou assim: "Fala que você é jardineiro." E quando chegou a seleção das pessoas, ele falou: "Sou jardineiro", e colocaram ele de lado. Então o resto das pessoas continuaram para o que seria o chuveiro, na verdade é a câmara de gás, e ele foi levado ao terceiro campo dentro de Sobibor, que era onde estavam as pessoas que trabalhavam como escravos. Então algumas pessoas eram selecionadas e essas pessoas trabalhavam no almoxerifado, no refeitório dos nazistas, na parte onde estavam os uniformes. Especificamente o meu avô, depois que as pessoas morriam nas câmaras de gás, judeus que trabalhavam no campo pegavam os corpos e levavam para os crematórios. E depois que os crematórios queimavam os corpos, tinha que pegar as cinzas e jogar na natureza. Então passou a não ter mais espaço, então começaram a cavar buracos para jogar as cinzas. 6 meses meu avô ficou lá. E em dado momento chegou alguns prisioneiros russos do Exército Vermelho e começou a se bolar um plano para ter uma fuga de Sobibor. E aí eles montaram um plano específico, conseguiram fabricar umas armas pontudas de ferro. Se juntaram umas 10, 12 pessoas, incluindo meu avô, e eles atacaram os 11, 12 oficiais da SS que estavam em lugares distintos do campo, matando eles. Então meu avô, quando eu conheci ele já morava aqui em Israel, então eu conheci ele com 17 anos. Ele conta que ele deu uma facada nas costas de um oficial nazista e matou ele. E aí, sem os oficiais nazistas, o campo ficou sem controle. 55 pessoas sobreviveram. 54, 53, não lembro agora o número exato, entre 50 e 60. Entre elas, meu avô.